Olá, estudantes do PVUP, tudo bem? Meu nome é Jobson, eu tenho formação na área de letras e eu decidi participar dessa ação solidária do PVUP 2020, discutindo com vocês temáticas sobre a produção textual da redação, né, sobre a redação do Enem. Bem, para a gente começar, eu decidi discutir com vocês a tipologia textual, tendo em vista que nós vamos escrever um texto, né, nós precisamos produzir esse texto no Enem. Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre a tipologia textual, sobre como produzir o tipo textual exigido na redação do Enem e quais são as tipologias textuais possíveis até chegarmos, finalmente, na tipologia da redação. Bem, para isso, a gente precisa conceituar, entender qual é o conceito de tipologia textual. Tipologia textual ou tipo textual é a forma como o texto se apresenta, é a estrutura, é aquilo sobre o qual o texto trata. As tipologias mais usadas são a narração, a descrição, a dissertação e a argumentação. Eu também inseriria aí nessa lista, né, a injunção, o texto de tipo injuntivo, que também faz parte dos diversos tipos textuais. É importante que não se confunda tipo textual com gênero textual, tendo em vista que o conceito de gênero textual é um conceito bem mais amplo, engloba muito mais do que apenas a estrutura com a qual o texto se apresenta, mas também a função social que aquele texto desenvolve. Então, o conceito de gênero textual é bem mais amplo. E é possível entender também que o tipo textual ele está dentro do gênero. Então, cada gênero apresenta um tipo textual ou diversos arranjos com diversos tipos textuais ao mesmo tempo. Bem, o primeiro tipo textual que nós vamos conhecer é a narração. A narração ou texto narrativo é o relato feito por alguém de algo e uma sequência de acontecimentos. Essa sucessão de acontecimentos é chamada de enredo e considera um período de tempo e de espaço quando e onde acontece. E a narração é um texto comum, é um texto que todo mundo já conhece. A narração, ela aparece para a gente na escola desde os primeiros anos escolares, né, com as fábulas, por exemplo. Então, diz respeito àquele texto corrido, aquele texto que traz diversas informações, alguém contando alguma coisa para a gente. Essa alguma coisa ela acontece, né, dentro de um tempo determinado, em um espaço, ela tem personagens. Então, geralmente a narração, ela tem toda essa estrutura que caracteriza ela também como um texto, às vezes curto, às vezes longo, mas que demanda toda essa estrutura, né, um tempo, um enredo, personagens, enfim. Quem assume o papel de narrar, contar ou relatar algo, né, é chamado de narrador. O narrador relata os acontecimentos vividos pelos personagens. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente de narração, para a gente entender melhor como é que o texto narrativo funciona na prática. Então eu intitulei esse texto, o título do texto, né, é O Pesadelo. Então vamos lá. Júlio César fugia trêmulo e assustado. Pudera. Em seu encalço estava um bando de índios. O menino corria desabaladamente por extensa planície coberta de capim ralo, onde a vista alcançava até os horizontes. Nem uma árvore havia, nem moitas ou cavernas em que pudessem esconder-se. Os índios eram muitos, talvez 20, todos armados de arco e flecha, e vinham ligeiros como um pé de vento. Apavorado ele corria cada vez mais depressa, ao mesmo tempo que sentia a aproximação de seus perseguidores. Súbito ouviu o zumbido de uma flecha e viu-a passar a pouca distância. Rápido, atirou-se ao chão e começou a gritar. O susto, porém, deixou quase sem voz. Apenas em débil gemido lhe saiu dos lábios. Um débil gemido lhe saiu dos lábios, mas foi suficiente para despertá-lo. Graças a Deus, pensou, voltando-se na cama. Graças a Deus, foi sonho. Imediatamente lembrou-se das palavras de Ana, a cozinheira. Quando tiver pesadelo, vire o travesseiro. É muito bom para afastar o mau sono. Recordou também o conselho da mamãe. Reze e peça a Deus que lhe dê bons sonhos. Então, esse foi um exemplo de texto narrativo. Em seguida, nós vamos para a descrição. O texto descritivo é um tipo de texto que apresenta a descrição de algo, seja de uma pessoa, um objeto, um local, etc. Assim, ele expõe apreciações, impressões e observações de algo, indicando os aspectos, as características, os detalhes singulares e os pormenores. Alguns recursos linguísticos relevantes na estruturação dos textos descritivos são a utilização de adjetivos,
verbos de ligação, metáforas e comparações. Então, aqui a gente tem um exemplo de texto descritivo. Eu trouxe um exemplo bem curto para a gente entender como é que essa descrição, né, ela acontece. Era uma noite escura e tempestuosa. Um bom texto, dá muito trabalho. Bem, nesse caso, nós temos aí no terceiro quadrinho o começo, né, de uma descrição. Então, era uma noite escura e tempestuosa. Se a gente continuasse aí a fazer uma sequência, né, é, é, uma enumeração sequenciada das características daquela noite, de como aquele ambiente estava, nós teríamos aí, então, uma descrição bem mais precisa, né? Mas essas duas afirmativas, né, era uma noite escura e tempestuosa, já denota descrição da noite, como que a noite estava, como que a noite era naquele momento. E para terminar, eu trouxe, né, os tipos de dissertação e argumentação, que por acaso são um tipo textual que constroem o nosso gênero maior, que é a redação do Enem. Então, o texto dissertativo busca definir uma ideia e logo é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Geralmente, os textos dissertativos argumentativos, além de serem opinativos, buscam persuadir o leitor. Então, dissertar, né, é o ato de emitir e dizer a opinião sobre algo. E nós estamos o tempo todo dando a nossa opinião sobre algo, sobre alguém, sobre alguma coisa. Argumentar é justamente defender essa nossa opinião, defender esse ponto de vista sobre algo, sobre alguma coisa, buscando, então, convencer o leitor, o ouvinte, de que aquilo que você diz, né, de fato é verídico, é verdade. E eu trouxe um modelo aqui de texto dissertativo argumentativo, que já é praticamente uma redação, né? Mobilidade urbana. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. No entanto, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisa se locomover pelos centros urbanos do país. Então, aqui fica claro, né, que o posicionamento do escritor, da escritora, sobre a mobilidade urbana é que o Brasil enfrenta todos os dias, né, grandes congestionamentos, então é necessário que ações sejam desenvolvidas tendo em vista essa problemática. E ele defende o ponto de vista dele, né, ao afirmar isso, é, expondo problemáticas do cotidiano do Brasil, né, tendo em vista que, de fato, o nosso país enfrenta realmente vários problemas com o transporte, com mobilidade, principalmente nos transportes coletivos, que ainda não são suficientes para atender a demanda da população. Bem, gente, essas são as nossas referências, as referências dessa aula. Aula de português, encontro e interação da professora Irandé Antunes. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Quem desejar entrar em contato comigo, meu endereço é jobson.jorge@ufep.br. Obrigado.